Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Carcassonne. Carcassonne é um jogo de 2000 de Klaus-Jürgen Wrede, publicado aqui no Brasil pela Devir, e que é um clássico moderno, né? Um absoluto clássico. Como eu falei até lá no Instagram, é um jogo que é obrigatório em qualquer lista que queira falar sobre os jogos mais importantes, mais influentes aí do mundo dos jogos de tabuleiro moderno, certo? Foi publicado em 2000, ganhou o prêmio de Jogo do Ano em 2001 e, como eu disse, é publicado aqui no Brasil pela Devir. Só antes de começar a explicar as regras, gostaria só de lembrar que nós estamos concorrendo ao prêmio Ludopédia na categoria Mídia Audiovisual. Então, se vocês puderem ir no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, dar o seu voto. Temos chance de ganhar? Não temos. Mas é uma ótima oportunidade de mobilizar aí a audiência do canal, ver aí, fazer essa interação. Se cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo der o seu voto, já vai me deixar feliz demais, tá ok? Então vamos lá, para as regras de Carcassonne. Em Carcassonne nós estaremos num cenário medieval, inspirado na cidade francesa de Carcassonne, com suas cidades, seus campos, suas estradas, mosteiros. Nós estaremos aí construindo coletivamente essa paisagem e os jogadores vão recebendo pontos à medida em que realizam essas construções. E ao final do jogo, aquele que tiver mais pontos é o grande vencedor. Então, trata-se de um jogo para 2 a 5 jogadores. No começo da partida, cada jogador vai receber 7 peõezinhos desse aqui, 7 bonequinhos desse, para formar a sua reserva. Um desses bonequinhos vai vir aqui para o tabuleiro auxiliar de contagem de pontos, que será colocado na posição número 0, certo? Vamos simular aqui, por exemplo, uma partida para 3 jogadores. Os outros 7 formam a reserva do jogador. Ainda na preparação, eu vou deixar o tabuleiro de contagem de pontos aqui um pouco afastado, só por uma questão de espaço, certo? Ainda na preparação, você vai pegar todas essas fichas que vem no jogo, embaralhá-las e colocá-las viradas para baixo. Eu coloquei aqui em 3 pilhas só por uma questão de praticidade, mas você pode colocar numa pilha só, ou se não quiser, não precisa nem colocar em pilha, você pode deixar elas espalhadas pela mesa sem problema nenhum. Você vai procurar essa fichinha, que é a única que tem um verso de uma cor diferente. Opa, desculpem, vocês podem ver, né, o tom de cinza diferente. E ela é a ficha inicial, ela já começa o jogo no centro da mesa. Você escolhe o jogador inicial pelo método que você quiser e o jogo se desenvolve em uma série de jogadas, cada jogador realizando o seu turno. E basicamente quais são as ações que um jogador realiza no seu turno? O turno de cada jogador se compõe de 3 fases, podemos dizer assim. A primeira coisa que o jogador sempre vai fazer no seu turno, ele vai escolher aleatoriamente uma dessas fichas. Você pode pegar aqui a ficha do topo do monte, ou não é obrigado a pegar do topo do monte, enfim, pega realmente de maneira aleatória. Vê o seu conteúdo, e então ele deve posicionar essa ficha no tabuleiro, seguindo as regras de posicionamento. Quais são as regras de posicionamento? Bem, a ficha que o jogador posiciona no tabuleiro deverá obrigatoriamente estar adjacente na horizontal ou vertical a pelo menos uma ou outra ficha que já esteja no tabuleiro. Você não pode colocar ela assim, por exemplo, tocando esquina com esquina, isso não é permitido. Muito menos ela completamente solta assim. Tem que estar sempre adjacente a pelo menos uma peça que já esteja no tabuleiro. Segundo ponto, a peça que o jogador coloca deve sempre respeitar a regra da continuidade das figuras, a continuidade das estruturas. Como assim? Existem ao todo 3 tipos de estruturas, digamos assim, que se estendem por mais de uma peça. São elas os campos, que são essas áreas verdes, as estradas, que são aqui essas linhas brancas, e as cidades, que são essas áreas construídas e cercadas por muralhas. Então, sempre que o jogador for posicionar a sua peça,
Nos pontos onde houver adjacência, certo? Nos pontos onde houver uma peça tocando na outra, ele deverá sempre respeitar a continuidade das figuras, de maneira que eu sempre tenha estrada tocando em estrada, campo tocando em campo e cidade tocando em cidade. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, esse posicionamento é válido, porque nós temos aqui, eu vejo cidade e cidade. Esse aqui também é válido. Esse aqui já não seria, porque nós temos aqui, eu vejo estrada tocando em cidade. Esse posicionamento aqui seria inválido. Esse aqui, por outro lado, já seria válido, certo? Você sempre tem que prestar atenção nas bordas da peça que você está colocando agora. Sempre que elas tocarem em outras peças, você vai ter que obedecer essa regra da continuidade dos campos, das estradas e das cidades. Digamos, por exemplo, que um jogador optou por posicionar a peça aqui, respeitando aqui a continuidade, cidade com cidade. Essa é a primeira parte da jogada, posicionar uma ficha. A segunda parte da jogada consiste em posicionar ou não um peãozinho, um bonequinho. Quais são as regras para o posicionamento? Primeira, é facultativo, o jogador posiciona se quiser. Segundo, os peões devem ser retirados da reserva do jogador. Se o jogador já não tiver mais nenhum outro peão na reserva, porque já foi posicionando vários ao longo do jogo e a reserva esgotou, ele não pode posicionar, simplesmente não pode. Você tem que tirar sempre o peão da sua reserva. Terceiro, o peão deve obrigatoriamente ser posicionado se você optar por posicioná-lo, é claro, você deve posicioná-lo sempre na ficha que você acabou de colocar, não pode colocar em outra, certo? Tem que ser sempre na ficha que você acabou de colocar ou em nenhuma. A maioria das fichas mostra mais de um trecho de terreno. Às vezes você vai ter um trecho de estrada e um trecho de campo, um trecho de cidade e um trecho de estrada, um mosteiro, que nós falamos daqui a pouco, e um trecho de estrada, e por aí vai. Se for, a grande maioria das peças vai ter 2 ou mais tipos de elementos diferentes. No caso dessa nossa aqui, por exemplo, veja que ela tem estrada, cidade e 2 pedacinhos de campo. Então, o jogador, na hora de posicionar o seu peão numa peça como essa, que tenha vários tipos de terreno, ele tem que escolher em qual terreno ele está posicionando, tem que deixar claro. Eu não posso simplesmente soltar o bonequinho aqui e deixar para lá, não. Eu tenho que posicionar de maneira que fique claro se ele está na cidade ou se ele está na estrada. E no nosso exemplo aqui, ele ainda poderia estar no campo. Para facilitar essa visualização, a regra diz que se você posicionar um bonequinho no campo, você deve posicioná-lo deitado, certo? Só para facilitar essa visualização e você não confundir se o bonequinho está no campo, ou na estrada, ou na cidade. Digamos que no nosso exemplo aqui eu optei por colocá-lo na cidade, então eu vou lá e coloco ele aqui, em pezinho mesmo, certo? E por último, a última regra de posicionamento, que provavelmente é a mais importante, é a seguinte: você não pode posicionar o bonequinho, o peão, numa estrutura que já possua outro peão, seja seu próprio, seja de outro jogador. Como assim? Veja, você vai perceber que à medida que você vai posicionando as fichas, muitas vezes a ficha que você acabou de posicionar se conecta com outras que já estavam lá, aumentando uma estrutura que já existe. Ou seja, você sempre vai reparar. Se você está criando uma estrutura nova, sempre que eu digo estrutura, entendam, é estrada, campo ou cidade. Ou também um mosteiro, mas no caso dessa regra específica que eu estou explicando aqui, não se aplica ao mosteiro, vocês já vão entender por quê. Então, você vai ver, eu estou criando uma estrutura nova ou eu estou ampliando uma estrutura que já existia antes. Caso eu esteja ampliando uma estrutura que já existia antes, eu tenho que prestar atenção se naquela estrutura já não existe um bonequinho, seja meu, seja de outro jogador. Caso exista, eu não vou poder colocar o bonequinho naquela estrutura, tenho que optar por outra. Então, no nosso exemplo aqui, veja, eu estou criando um novo trecho de estrada, esse pedacinho de estrada aqui, no momento, não está conectado com mais ninguém, então essa é uma estrada nova. Mas eu estou também ampliando uma cidade que já existe. Eu tenho esse pedacinho de cidade que já existia, eu estou aumentando o tamanho dela. Então, eu só poderia colocar o meu bonequinho aqui na cidade, como eu de fato estou fazendo, se não houvesse nenhum outro bonequinho nesse mesmo trecho de estrada. E basicamente essas são as regras de posicionamento. Vamos colocar aqui
mais algumas rodadas só para exemplificar. Digamos que o segundo jogador seja o vermelho. Por exemplo, ele poderia colocar essa peça dele aqui. Então veja, aqui já temos um caso do exemplo que eu falei. Veja que eu estou ampliando ainda mais essa cidade que já existia. Então o vermelho não poderia colocar o seu bonequinho aqui na cidade, porque já tem o amarelo. Ele teria que optar por colocar no campo ou na estrada. Digamos que ele coloque na estrada. Seguindo o jogo, dentro do cervejo azul. O azul, digamos que ele opte por colocar a sua peça aqui. Sempre respeitando aquela regra da continuidade entre os terrenos, veja, campo com campo, cidade com cidade. E digamos que o azul optou por colocar o seu bonequinho aqui no campo, deitado. E assim por diante. Veja que apareceu aqui no sorteio uma peça de mosteiro. Agora vocês entendem por que é que, no que diz respeito ao mosteiro, você não precisa se preocupar com aquela regra da adjacência, porque o mosteiro ele ocupa uma peça só e ele está no meio da peça. Então, você vai ter que se preocupar com a adjacência dos campos que estão ao redor do mosteiro. Eventualmente, também tem trechos de estrada ao redor do mosteiro. Mas com o mosteiro, provavelmente dito, você não precisa se preocupar, porque ele não toca nas bordas da peça. Ele fica ali cravado no meio, certo? Então, digamos que seja verde ou amarelo, ele colocou o mosteiro aqui e colocou o seu peãozinho. E assim o jogo vai se desenrolando. O jogador sorteia uma ficha, posiciona conforme as regras de posicionamento que eu já expliquei. Em seguida, posiciona ou não um peão, conforme as regras de posicionamento que eu também já expliquei. E existe ainda uma terceira fase na rodada do jogador, que é a seguinte. Ao final, depois de posicionar a ficha e posicionar o peão, você vai verificar se nenhuma estrutura foi completa. Se, em consequência da jogada que você fez, alguma estrutura foi completa. Caso alguma estrutura tenha ficado completa em consequência da jogada que você fez, você vai distribuir os pontos. Como assim? Vamos por partes. Uma estrada se torna completa quando as suas duas extremidades tocam em bifurcações. Bifurcações são figurinhas como essa, onde tem assim esse vilarejozinho com 3 ou 4 trechos de estrada saindo um para cada lado. Isso aqui é uma bifurcação. Então, quando você vai ver onde é que a estrada começa e onde é que ela termina. Se as duas extremidades da estrada estiverem tocando em bifurcações, ou em cidades, ou em mosteiros, porque existem algumas peças de cidade e algumas peças de mosteiro que mostram um trecho de estrada começando ali, começando, por assim dizer, no portão do mosteiro ou no portão da cidade. Ou ainda quando a estrada dá uma volta completa em si mesma, se fecha, forma um circuito fechado, assim, feito uma pista de Fórmula 1. Então, sempre que a estrada formar um circuito... aqui nós temos um exemplo de uma peça de um mosteiro, onde tem uma estrada começando na porta do mosteiro. Sempre que as duas extremidades da estrada, tocar no mosteiro, em figuras assim, semelhantes a essa, ou numa cidade, em figuras semelhantes a essa aqui, né? Veja que já tinha até colocado uma. Aqui é um trecho de estrada que começa no portão da cidade. Ou em bifurcações, como essa aqui. Ou quando ela fecha um circuito completo, você diz que a estrada está completa e você vai atribuir pontos para os jogadores. De que forma? Você vai ver quem é o jogador que possui mais bonequinhos naquela estrada que acabou de ficar completa. Aí alguém já levanta a mão e pergunta, mas como assim o jogador que possui mais? Você não acabou de dizer que não é permitido colocar um bonequinho numa estrutura, numa estrada no caso, onde já haja outro bonequinho? Só que existe uma única hipótese, onde pode ocorrer de você vir a ter 2 ou mais peões do mesmo jogador ou de jogadores diferentes na mesma estrutura, seja ela um campo, uma estrada ou uma cidade. Que hipótese é essa? Isso ocorre quando você tem 2 trechos de estrada ou de cidade ou de campo que inicialmente não se conectavam, eram estradas separadas, campos separados, cidades separadas, e posteriormente, pelo acréscimo de uma terceira peça, aqueles trechos vieram a se conectar. Aqui, por exemplo, nós temos, veja, esse trecho de cidade aqui é um trecho, é uma cidade, esse trecho aqui é outro. Se ao longo de várias jogadas a gente conseguir fazer uma continuidade, de maneira que esse trecho acabe vindo a se conectar com esse, os dois passarão a ser uma única cidade, e nós teremos
poderíamos ter, né, dois peões diferentes, de jogadores diferentes ou do mesmo jogador na mesma cidade. O mesmo vale para a estrada. Deixa eu ver se eu consigo montar um exemplo aqui rapidinho. Veja, esses dois trechos de estrada aqui, a princípio estão separados, mas digamos que o jogador coloca uma peça aqui, digamos que o amarelo já tivesse colocado aqui, só para o exemplo ficar perfeito. Digamos que o amarelo, naquela primeira jogada, em vez de colocar a peça no trecho de cidade, tenha colocado nesse trecho de estrada. Então veja, essa estrada, por enquanto, não se conecta com estrada nenhuma. Então digamos que posteriormente um outro jogador posicionou essa ficha aqui, o vermelho, por exemplo. Veja, as duas estradas não se conectam. A princípio são estradas diferentes. Mas aí vai num terceiro momento, alguém vem e coloca essa peça aqui, que conecta as duas. Então a partir de agora elas passam a ser uma única estrada que tem dois peões de cores diferentes. Então essa é a única hipótese onde você pode ter dois ou mais peões, seja da mesma cor, seja de cores diferentes, na mesma estrada. O mesmo vale para cidades e o mesmo vale para campos. Então só fechando parênteses e retomando o assunto. Quando você completar uma estrada, as duas extremidades da estrada tocarem numa bifurcação, num mosteiro, numa cidade, ou formarem um circuito fechado, você vai contar quem é o jogador que tem mais peões naquela estrada, que tem mais bonequinhos naquela estrada. E você vai atribuir um ponto para cada quadradinho, para cada fichinha, ao longo do qual a estrada se estender. Então deixa eu só montar um exemplo aqui. Veja, eu montei aqui um exemplo onde nós temos uma estrada. Uma extremidade da estrada está tocando na cidade e a outra extremidade está tocando numa bifurcação. E apenas o jogador vermelho possui um peão lá. Então essa estrada renderia 1, 2, 3, 4, 5 pontos para o jogador vermelho, que é o jogador que possui mais peões lá. No caso, é o único que possui peões lá. Certo? Então esse é o valor de uma estrada quando ela é completa. Um ponto para cada quadradinho ao longo do qual a estrada se estende. Então aqui no nosso exemplo, o jogador vermelho ganharia 5 pontos e você marca lá na trilha. Quando a estrutura é completa, além de você marcar os pontos para quem de direito, todos os peões, os bonequinhos que se encontram naquela estrutura que acabou de ser completa, acabou de ser pontuada, retornam para a reserva do seu jogador, certo? Tornam-se disponíveis para serem usados posteriormente, certo? Então eu expliquei a estrada e uma lógica muito parecida vai valer para a cidade. A diferença é que a cidade fica completa quando você tem a muralha da cidade dando uma volta completa sobre si mesma. Vamos montar aqui um exemplo também. Vejam aqui no nosso exemplo, que nós fizemos aqui uma rápida edição. Essa cidade está completa, porque você tem as muralhas fechadas. As muralhas da cidade estão dando uma volta completa em torno de si mesmo, não tem nenhuma brecha na muralha. Então, quando isso acontece, a cidade está completa e você vai atribuir a pontuação da mesma forma que fez para a estrada. Vai dar os pontos para o jogador que tiver o maior número de bonequinhos lá. Na grande maioria das vezes vai ser um único jogador, mas se tiver mais de um, você vê quem tem mais bonequinhos. A cidade vale, de certa forma, o dobro dos pontos da estrada, porque você vai dar 2 pontos para cada fichinha ao longo do qual se estenda a cidade. Além disso, existem algumas fichas de cidade que possuem essa figura de um brasão, de um escudozinho. Esse brasão também vale 2 pontos. Então, para cada brasão que tiver na cidade, no momento em que você completa, o jogador vai ganhar 2 pontos extras. Então, nesse nosso exemplo, o amarelo ganharia 1, 2, 3, 4, 5. A cidade se expande por 5 fichas. Então, 10 pontos. Mais 2 por esse brasão, mais 2 por esse. 14 pontos ao todo. O amarelo ganharia por essa cidade. E você marcaria aqui no tabuleiro de pontuação. Aqui tem um exemplo interessante, inclusive, porque veja que existem 2 trechos mais ou menos separados da cidade aqui. No entanto, os 2 trechos acabam pertencendo à mesma cidade. E você não vai contar 2 vezes esse trecho, porque o que conta é a ficha, certo? Você conta a quantidade de fichas sobre a qual se estende a cidade. Ainda que você tenha 2 trechos ali meio que separados um do outro, se eles estão na mesma ficha, eles contam uma única vez. A mesma coisa vale para as estradas. Bom,
E os mosteiros? Os mosteiros consideram-se completos no momento em que você tem 8 fichas ao redor do mosteiro. Veja, o mosteiro aqui no centro e todas as posições ao redor do mosteiro, na horizontal, vertical e nas 4 diagonais, estiverem preenchidos com fichas. E não importa quem colocou as fichas, se for o próprio jogador dono do mosteiro ou se foi algum outro. No momento em que os 8 espaços, desculpem, ao redor do mosteiro estiverem preenchidos, o mosteiro considera-se completo e ele vai render ao seu dono, né, ao seu jogador que é o dono do mosteiro. E aí, nesse caso, nem faz sentido verificar quem é que tem mais peças, porque o mosteiro sempre vai ter necessariamente apenas um. E o seu dono vai ganhar 9 pontos, certo? Um mosteiro completo vale 9 pontos. E os campos? Bem, os campos, eles de certa forma nunca ficam completos. Então, a pontuação dos campos vai ser atribuída apenas no final da partida, de uma forma que eu explico daqui a pouco. Então, isso é muito importante você avaliar se vale ou não a pena colocar o seu bonequinho ali no campo, porque no momento em que você colocar, ele vai permanecer no campo até o final da partida. Ele não volta mais para o seu estoque em momento nenhum. Então, resumidamente, recapitulando, essa é a estrutura de uma rodada. O jogador pega a ficha, posiciona ela conforme as regras de posicionamento, decide se coloca ou não o seu bonequinho, conforme as regras de posicionamento dos bonequinhos, e por fim verifica se alguma estrutura ficou completa, né? Em consequência da jogada dele, alguma estrutura ficou completa, mosteiro, cidade ou estrada. Caso tenha ficado, você atribui os pontos correspondentes e aí passa a vez para o próximo jogador, para o seu vizinho da esquerda, com o jogo sempre seguindo em sentido horário. E isso vai até quando? Isso vai até acabarem as fichinhas. Nós temos um total de 72 fichas e o jogo vai rolando até que a última ficha seja posicionada. Existe um detalhe que é o seguinte: se o jogador pegar uma ficha e verificar que é simplesmente impossível posicionar aquela ficha no tabuleiro, conforme as regras de posicionamento, ele mostra isso para os demais jogadores, prova para os demais jogadores que realmente é impossível. Se todos concordarem que é impossível, ele descarta aquela ficha e puxa outra e refaz a sua jogada, continua a sua jogada. Mas isso é apenas quando for impossível o posicionamento da ficha conforme as regras. Se, por exemplo, o jogador até tem onde posicionar, mas não gostaria de posicionar porque aquilo ali seria desvantajoso para ele, problema dele. Ele vai ser, se houver como posicionar a ficha, ele é obrigado a posicionar. Então, como eu disse, o jogo acaba quando acabarem as fichas, quando todas as 72 fichas estiverem presentes no tabuleiro, e aí a gente vai contar pontos, certo? No final do jogo, a gente conta existem 2 tipos de ponto que a gente conta no final do jogo. O primeiro são os pontos pelas estruturas incompletas, certo? As estruturas que o jogador não conseguiu terminar, ficaram ali pela metade. Você vai avaliar quem é o dono daquela estrutura, né? Quem é o jogador que irá receber aquela estrutura, os pontos daquela estrutura, desculpem, de acordo com o posicionamento dos peões, seguindo as mesmas regras que você usa durante o jogo. A diferença é que agora você não vai ser apenas para as estruturas completas, vai ser para uma estrutura que está ali pela metade. As estradas incompletas, no final do jogo, vão valer o mesmo que as estradas completas valem no decorrer do jogo. Ou seja, 1 ponto para cada ficha ao longo do qual se estende a estrada. Então, qual é a vantagem de completar a estrada? A vantagem é que você pega o seu peão de volta para poder jogar de novo mais à frente. Enquanto se você deixar a estrada incompleta, o peão vai ficar lá até o final do jogo. Mas em termos de pontos, vale a mesma coisa, certo? E a cidade incompleta? A cidade incompleta vai valer pela metade, ou seja, ela vai valer apenas 1 ponto por cada ficha ao longo do qual se estende a cidade e mais 1 ponto por cada escudo, por cada brasãozinho. Aqui no jogo normal, vocês lembram, durante o jogo, quando você completa uma cidade, vale 2, né? No final do jogo, uma cidade incompleta vai valer apenas 1. 1 ponto por cada ficha e 1 ponto por cada escudo. E o mosteiro incompleto. O mosteiro completo, vocês lembram que vale 9. Então, o mosteiro incompleto vai valer 9 menos a quantidade de fichas que ficou faltando para terminar o mosteiro. Então, digamos que esse mosteiro aqui, por exemplo, se ele terminasse a partida dessa forma, ele valeria 5 pontos, né?
porque ficou faltando 1, 2, 3, 4. Tem 4 espaços vazios aqui que o jogador precisaria preencher para completar o seu mosteiro. Então, o mosteiro incompleto no final da partida vai valer 9 menos a quantidade de fichas que ficou faltando para ele ser completo. E os campos, vamos falar finalmente dos campos. Os campos, eles pontuam de uma forma muito diferente. Primeiro, você vai ver quem é o jogador que tem direito a pontuar nos campos, conforme aquelas mesmas regras, né? O jogador que tiver mais peões, aquela coisa toda. Segundo, como é que eu defino os limites de um campo? Como é que eu sei onde é que acaba um campo e começa o outro? O que define os limites do campo são as bordas do tabuleiro, as muralhas das cidades e as estradas, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos um campo, ó, que começa aqui e ocupa todo esse espaço. Aqui nós temos outro campo que vem para cá. Aqui nós temos outro campo, outro. Então você vai definindo as fronteiras entre os campos, baseado nas estradas, nas muralhas das cidades e na borda dos tabuleiros. Vale para o campo aquela mesma regra de que só pode ter um jogador a princípio, a não ser que você tenha 2 trechos diferentes que inicialmente eram separados e posteriormente acabaram se juntando, aquela mesmíssima regra que vale para as estradas e para as cidades. Você vai ver quem é o jogador que tem mais peões lá, esse jogador em questão vai receber os pontos. E como são os pontos dos campos? Você vai contabilizar quantas cidades completas existem fazendo ali fronteira com aquele campo, fazendo nas bordas daquele campo, quantas cidades completas, apenas as completas. E aí vai valer 3 pontos para cada cidade completa que existir ali, fazendo fronteira com aquele campo. Um último detalhe, para terminar, é o que acontece em caso de empate. Naquela remota hipótese de ter 2 ou mais jogadores com peões na mesma cidade, ou na mesma estrada, ou no mesmo campo, você vai dar os pontos a quem tiver mais peões. E se der empate? 1-1, 2-2, enfim, como é que você desempata? Bom, não existe desempate. Em caso de empate, você vai atribuir o total dos pontos em questão para todos os jogadores empatados. Então, digamos que uma estrada que tenha valor 7 pontos ficou empatada com 2 jogadores. Cada jogador tem exatamente a mesma quantidade de peões naquela estrada. Então, você vai atribuir 7 pontos, que é o valor total da estrada, para ambos os jogadores. Certo? Você não divide os pontos, pelo contrário, você atribui a totalidade dos pontos para todos os jogadores em questão envolvidos no empate. Depois de fazer essa contabilidade final de pontos, quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Então, esse foi o nosso vídeo da semana. Joguem Carcassonne. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu curtir e seu comentário, ative as notificações e até o próximo jogo.